Bom dia, boa sexta-feira, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais esta edição do Nosso Mundo em duas sintonias, aqui olhando para as coisas e para os números. Olha, na quarta-feira não te tinha dito quem tinha ganho as marchas aqui de Lisboa, foi a Alfama. O bairro de Alfama ganhou pela terceira vez. O Lumiar, aqui onde eu vivo, ficou em 19º, um lugar. Também não anda muito bem, anda lá muito fraco. Então, ontem estávamos a falar aí no Doce Maria, no encontro pessoal, que lá foi a reclamar aqui do bairro do Lumiar. Fomos lá apoiar o bairro, mas assim, o bairro da Alfama, que é dos mais antigos e simbólicos de Lisboa, foi grande vencedor. Pois é, um bairro que a vossa convidada aí, a nova residente, a Madonna, gosta muito de visitar, não é? Ela sempre. Pois, ela anda por aí, ela agora comprou casa cá e gosta de andar por aquela zona porque ela gosta muito daquele ambiente e do fado, e o resto. Já houve um vídeo que ela apareceu a cantar com a irmã da Mária Rodrigues, e agora há um mais recente que ela aparece com as batucadeiras, assim, de Cabo Verde. Ela aparece também a dançar. Madonna, que faz muitas boas coreografias, mas via-se ali a tentar apanhar um bocado aquela ginga das batucadeiras de Cabo Verde. É um vídeo que se tornou viral, foi num destes encontros também. Ela foi para sítio, acho que foi para uma associação de cabo-verdianos, viu aquilo e ficou maravilhada com os ritmos africanos. Sabes como é? Eles andam nestas coisas, mas quando olham para estes ritmos acabam por ficar deslumbrados, né? Lembras-te do falecido Michael Jackson, quando apanhou o Sol Makossa do Manu Dibango, depois fez aquela versão Mamacé, Mamassá, Mamacossa, que deu um caso em tribunal, teve que pagar, e que até depois o pessoal começava a gozar, dizia que o Michael Jackson estava a cantar arranjei uma sarna para me coçar, arranjei uma sarna para me É coçar, verdade. mas foi saber como é que eles vão buscar estes ritmos e conseguem fazer essas coisas. Muito bem. Bem, mas hoje, claro está, por Maria de razão, jogo com Espanha, hoje Portugal, e dá para ver logo, dá para medir de facto que hoje vai ser assim um dia de muita euforia. Mais logo, às 19. Já está aqui. Olha, a preparação começou ontem. Não há aquela euforia do tempo do Euro de 2004, mesmo com o Scolari, aquela coisa das bandeiras, varanda daqui dos prédios. Mesmo agora aqui eu vejo as varandas e estava à procura de bandeiras. Não há muito, mas os restaurantes, principalmente a restauração, procura fazer negócio com isso, associando o momento, a emoção e as coisas, todos os sentimentos aos negócios. Então está tudo preparado nos restaurantes para as 19 horas, né? Aqui às 19 horas ainda está claro, nesta altura, no verão. Isto ainda dá assim a luz do sol, e então as pessoas vão sair do serviço mais cedo e está tudo preparado para apoiar em Portugal. Eu gostei também uma concentração ali no Doce Maria, já organizamos e tudo. E há esta fria toda. E depois Portugal joga com o seu vizinho, né? Com aquela velha rivalidade de Portugal e Espanha. Espanha é o único vizinho que Portugal tem, a maior fronteira de Portugal é com o mar. Eles costumam dizer que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. E depois o maior jogador do mundo, a maior estrela do momento, joga em Espanha, e então há uma grande expectativa. Eles estão aqui a ver até que ponto é que aquela saída de Lopetegui, o técnico, há 2 dias do jogo, pode afetar a equipa. Será que erro vai fazer isso? Mas eles vêm aqui, os números dizem que essas seleções já se encontraram 35 vezes. Portugal ganhou 6 jogos, perdeu 16 e empataram 13. E Cristiano Ronaldo nunca marcou a Espanha, segundo dizem. Vamos lá ver. Vamos lá ver aí. Aqui para nós fica só o desafio. É sexta-feira, ver o jogo, nada de exageros, porque agora a Operação Bafómetro está sempre aí presente. Aqui está sempre presente, né? Aqui tem estado a passar muito o áudio do Paulo Miranda, a fazer aquelas recomendações, então, mas é este tipo de coisas, porque as pessoas, tá? Jogos como esse gostam de ver ao lado dos amigos, e principalmente os homens gostam de estar juntos uns com outros, mas há mulheres também que é engraçado o interesse pelo futebol. Aqui já acontecia isso em Luanda, e aqui também vejo muito, elas falam do futebol e ficam já ali ao lado dos homens também, ou elas se unem em grupo e vão apreciando futebol, que é muito bom, é um sinal dos novos tempos. Mas ontem, João Pinto, aquela cerimónia da própria abertura, durante o mês, a Rússia
nos palcos do mundo. E isto é bom porque este Mundial já tem um vencedor. Tem um vencedor não nos renovados, mas tem um vencedor político, que é Vladimir Putin. Vladimir Putin acaba de ser vencedor, apesar do Ocidente e aquele caso que houve aqui com aqueles espiões, o espião russo, apesar do Ocidente tentar aplicar sanções e o isolar do mundo, ela acaba por ter este protagonismo, por ter a festa de futebol. E ontem percebeu-se, e ontem houve uma espécie de uma ironia, é que a estrela da abertura, portanto, foi um cantor britânico, né? Robbie Williams foi um cantor britânico a abrir um Mundial na Rússia, e ele, o próprio discurso que fez, e a maneira que os russos vivem o futebol na Rússia é uma das modalidades esportivas mais populares. Eles têm um número oficial de futebolistas registrados que ronda os 2 milhões, e o número de clubes de futebol na Rússia excede os 40 mil, e os adeptos são a escala nacional, principalmente homens, uma vez que as mulheres na Rússia não mostram grande interesse em jogar futebol. E tem os grandes clubes, né? O Dinamo de Moscou, o Spartak, o CSKA, o Lokomotiv e também agora o Zenit de São Petersburgo. Então, a grande euforia, uma grande estrela, sendo a grande estrela russa de todos os tempos, o Lev Yashin, o guarda-redes, Aranha Negra, no Mundial de 1966. Até há um troféu que a FIFA fez para os melhores guarda-redes por causa desta grande figura. Ok, tem então, portanto, a abertura do Mundial, sempre com a diplomacia. O desporto, afinal, representa uma grande diplomacia, tal como a cultura, a música, e muitos países ficam conhecidos exatamente porque o seu desporto vai longe. E é assim que as coisas funcionam. Bem, vamos falar de Anthony Bourdain. Vamos falar de Anthony Bourdain. Tu tinhas dito que, e este é bom também para os ouvintes que queriam ouvir um pouco mais sobre esta figura, sobre este chefe, escritor e apresentador, até ver o chefe de cozinha, escritor e apresentador de televisão, que faz hoje uma semana desde que morreu. Ele morreu na sexta-feira passada, que terá suicidado, né, por enforcamento num quarto de hotel na França, em Estrasburgo, onde ele estaria a gravar um dos episódios do seu programa. É só também passar a informação é que uma semana depois o corpo dele, daqui a notícia, ainda não foi libertado e, portanto, segundo a mãe, ele morreu aos 61 anos de idade. E segundo a mãe diz que o corpo ainda não foi libertado e o funeral continua em suspenso porque o corpo está retido pelas autoridades francesas devido a questões burocráticas, né? E perceber isso. Mas era isso. Foi um homem que, João Pinto, teve uma trajetória, começou a lavar pratos, depois foi cozinheiro e foi chefe durante 28 anos. Ele começou na cozinha, mas foi na escrita e na televisão que ganhou nome. Aqui em Portugal também foi muito relatada a morte dele, porque ele teve 4 vezes em Portugal. Teve uma vez nos Açores, outra em Lisboa e 2 vezes no Porto. Era um homem que tinha um grande amor por aventuras, por novos amigos, pela boa comida, pela bebida e histórias assinaláveis que faziam dele um contador de histórias ímpar. E ele ficou conhecido sobretudo pelos programas de TV. Começou com o Cook's Tour, depois passou por um sucesso Anthony Bourdain, No Reservation, e acabou neste programa que era o Parts Unknown, ou seja, Partes Desconhecidas, e mesmo para Estrasburgo, em França, gravaram os episódios da sua recente 11ª temporada, só para ver, 11ª temporada. E ele comete o suicídio na sexta-feira, dia 8, mas o último post dele nas redes sociais foi de segunda-feira, dia 4 de junho, no Instagram, onde ele partilhou várias fotografias e vídeos das suas viagens pelo mundo. E destacou-se também porque, além daquilo tudo, andou pelo mundo da escrita. Começou na revista New Yorker, onde escreveu um texto, Don't Eat Before Reading This, não coma antes de ler isso, isto em abril de 99, mas depois escreveu um livro, foi um grande sucesso, A Cozinha Confidencial, em 2000. Então foi um bocado, um homem disse, Clara Ferreira Alves, na semana passada, no sábado, no Público, escreveu uma crónica para ele intitulada Shit Happens, traduzindo para português, e é mesmo assim, a tradução, se me permitem, com todo o respeito à educação, merdas acontecem. E ela falava disso, que essas frases irónico-metafóricas fizeram dele uma personagem tornada mundialmente famosa pelo poder da televisão,
pela escrita, pela sensibilidade literária e pela inteligência que ele tinha, aliada à curiosidade e coragem do jornalista. Então, ele conseguia ter isso tudo. E dizia muitas vezes, João Pinto, que ele dizia que tinha um emprego que muitos gostariam de ter, porque ele passava 240 dias por ano a viajar pelo mundo, a conhecer pessoas e a provar os melhores piteus do mundo. Então, e a conhecer várias pessoas. Há uma gravação que quando Barack Obama esteve na Indonésia, creio eu, que esteve com ele. Ele teve a cozinha que ele foi filmado e ele sugeriu um prato naquelas zonas. Então era um bocado desta figura que incompreensivelmente não percebemos porque na época da vida tinha tudo, tinha um dos melhores empregos do mundo, viajava 240 dias por ano, tinha fama, tinha projeção e acaba por ficar num quarto de hotel e retirar a vida. Acontece aos maiores, também não se percebe muito bem, cantores de sucesso, muitas vezes tiram a sua própria vida, não se percebe muito bem o que é que se passa, afinal de contas há, às vezes, felicidades aparentes, não é? Olha, e agora quando falas desta frase aí, portanto, que o tornou também conhecido, lembro-me que foi muito, mas muito amplificada, vamos pôr assim, mais ou menos, pelos Guns N' Roses, que na altura do lançamento do seu Use Your Illusion, usavam muito esse tipo, aliás, portanto, Axl Rose, também era assim, meio gostava de chocar as audiências e muitas vezes usou esse tipo de inscrições na sua indumentária. Anthony Bourdain foi um homem que levou também muitas vezes a vida ao limite e ele assumiu várias vezes que teve com álcool e com as drogas, especialmente quando trabalhava na cozinha, e falou e desmistificou um bocado o universo da cozinha, por isso é que foi conhecido muitas vezes como o chefe que tirou a confidencialidade da cozinha, mostrou a realidade. Muitas vezes estes mundos só são passados para o exterior, as boas partes, as partes bonitas, as partes negativas. Acontece no mundo da cozinha, acontece, por exemplo, também no mundo das celebridades, no mundo da comunicação social, em que muitas vezes nós, as pessoas que estamos ligadas a esse mundo e não só, tentam passar para fora aquilo que é bonito, aquilo feito, e não mostram a realidade. Depois, quando chegam a este mundo, encontram muitas vezes um submundo dentro deste mundo. E eu digo, uma das mistificações, por exemplo, da televisão, consiste nisso, em devolver aos espectadores uma persona, uma pessoa que raramente coincide com a realidade, que dando de barato nós podemos coincidir em algum ponto com a realidade. E assim nasce, muitas vezes, perante os olhos dos iludidos, porque está do outro lado uma celebridade. E aquilo que dizias chocou as pessoas, o facto de um homem que tinha uma vida que muitos gostariam de ter, que conhecia as pessoas, que viajava, que era uma celebridade, ganhava muito bem, era famoso, recebeu vários prémios e, fechado num quarto de hotel, acaba por se suicidar. E revela muito daquilo. Há um artigo, uma vez que eu li no jornal aqui, que a autora do artigo falava muito disso, destas figuras que são muito conhecidas, têm um público todo atrás deles, mas que no canto do seu quarto, da sua casa, são muito solitários, sofrem na solidão. E por isso é que depois têm esses fins. Kurt Cobain, dos Nirvana, Amy Winehouse, a forma como Prince morreu, Michael Jackson também, acabaram quase todos por pessoas que tinham um público, tinham multidões de pessoas atrás deles e acabaram por morrer no isolamento, no sofrimento. É quase inexplicável, mas muitas vezes são estes submundos que este mundo das celebridades acaba por esconder. Mais paz a sua alma, e esta é um bocado desta pessoa que acabava por dizer, e vai ficar como ele disse numa entrevista aqui em Portugal ao Expresso, quando lhe perguntaram como é que ele gostaria de ser recordado. E ele respondeu que gostaria de ser recordado como alguém que não era assim tão grande sacana. Um tipo porreiro. Pois é verdade. E nesse rol todo de pessoas que puseram fim à própria vida, ainda vamos à busca de Jimi Hendrix e Janis Joplin, já lá no passado. Portanto, pessoas... enfim. Agora, este aqui é um assunto um pouco mais ligado a nós, diretamente por causa da história de haver aqui advogados portugueses a exercerem a profissão em Angola. Esta matéria foi questionada pelo bastonário da Ordem angolano, que, enfim, portanto, quer colocar mais ou menos na ordem essa situação. Portanto, isso suscita sempre alguma discussão, alguma outra, enfim, outras interpretações.
Pois é, Luís Paulo Monteiro, que é bastonário da Ordem dos Advogados, é um advogado conceituado, é alguém que conhece bem os meandros da profissão e da própria classe. Ele torna público aquilo que já se vinha muitas vezes falado em surdina. Já se vinha falado em surdina, sabemos que há advogados, há estrangeiros a advogar, e na maior parte deles portugueses, advogar os grandes, os escritores muitas vezes aparecem, o advogado angolano é que dá cara, mas quem faz os documentos todos, parceiros de defesa, são tudo escritores de advogados estrangeiros com os quais eles têm acordo e há indivíduos a emitirem parecer, a ganharem dinheiro e muitas vezes também a fazerem mesmo este negócio com o próprio Estado. É o próprio Estado que parece que é aquela questão muitas vezes da não valorização do que é nosso. Às vezes não acredita muito num parecer, não acredita muito numa coisa de um advogado nosso e quando vem um advogado estrangeiro, principalmente quando é sem aqui qualquer desfigura, mas quando é português, tem outra validade. E eles é que fazem, vão buscar muitas vezes. E esses fazem este trabalho, estão a advogar para empresas públicas, empresas do Estado, e não só. E ele vem denunciar, e isso não fala em números, mas foi em entrevista ao Jornal de Angola, antes de viajar para Portugal, porque ele está cá, está a participar no Congresso da Ordem dos Advogados Portugueses, que termina hoje, começou ontem e termina hoje em Viseu. Eu já mantive contacto com ele e na segunda-feira falarei com ele aqui e também vamos passar para o Mundo em Duas Sintonias, além da entrevista para ver Express News, para falar então do perigo e desta situação. E ele diz que vai mesmo solicitar empenhamento à Ordem dos Advogados Portugueses no aconselhamento aos seus associados que ainda violam a lei angolana a fim de cessar o exercício legal da advocacia em Angola. Este é um debate que sempre foi escondido, João Pinto. Nunca se quis abordar isso, porque há muitas partes, porque os advogados portugueses que exercem legalmente em Angola não chegam a Angola, não se metem no avião no aeroporto da Portela ou de Francisco Chaves Carneiro e vão cair em Angola. Não, eles se vão para lá é porque eles são chamados, são contratados. Muitas vezes há escritores, mesmo de advogados, que servem também, fazem parte desse esquema que os colocam por trás e são eles que apresentam muito bem e depois o advogado angolano, a parte angolana, só dá a cara nos tribunais, mas quando por trás há uma equipa que é feita disso. Há isso na advocacia, da mesma forma como há na auditoria, há na contabilidade também, e assim, grande parte dos auditores, da maior parte das empresas, nem são angolanas. Então, e trazendo aqui para a advocacia, é isso que Luís Paulo Monteiro chama e toca, atira uma pedra no charco, dizer está a acontecer isto não pode estar a acontecer e nós vamos começar a atacar isso a nível da Ordem dos Advogados de Angola. Vou falar com o meu colega, o meu homólogo em Portugal, para ele aconselhar os seus para não estarem a fazer isso, porque também vamos tomar mecanismos de defesa e vamos arranjar formas também com quem tem direito para atuar. Pois, isso, para além, claro está, de todo este exercício, também na própria, e a lei é clara, na própria comunicação social, na publicidade também, muitas vezes se foi chamando a atenção em relação a este assunto, o exercício dessa atividade por cidadãos, vamos lá chamar estrangeiros, né, que entram aqui para o mercado sem estarem muito bem licenciados pelas empresas, porque esse é um negócio, né? Mesmo assim, e a defesa dos interesses das empresas nacionais devem estar em conta, no caso. Né? Deve estar em conta, e nós não podemos ser um país sem rei nem roque, em que as leis não se respeitam. Depois há um grande problema que é da responsabilidade e da responsabilização. E depois, quem muitas vezes devia dar o exemplo, não o faz, porque quem contrata esses advogados não são pessoas, não sou tu, não és tu, não sou eu, são mesmo as pessoas que estão muitas vezes ligadas aos círculos do poder, que têm poder, que deviam dar o exemplo e é que fazem isso. São eles que vão buscar os advogados para as empresas, os auditores estrangeiros, são eles, porque muitas vezes não querem que o Nacional tenha acesso a determinados valores, a determinada informação, porque eles não confiam, preferem entregar isto ao outro. Depois isto há outras questões também de muita informação privilegiada, principalmente aqui se tem em Portugal, e muitas vezes os auditores, os advogados portugueses falam, porque eles estão em posse de muito, por isso é que depois acontecem aqui os grandes problemas quando as coisas não dão bem, eles colocam a boca no trombone, falam disso e depois as coisas chegam. E da mesma forma que daquilo que tu falavas, mesmo a nível da própria comunicação social também, as leis estão aí, decidem-se as coisas, mas
as grandes empresas de comunicação que têm estrangeiros, por exemplo, a fazerem assessoria de comunicação. As empresas estão, muitas vezes assessores são os nossos amigos ou colegas angolanos que aparecem, mas por trás, quem diz aquilo tudo, acabam por ser verdadeiras caixas de ressonância. Ele está a dizer aquilo que alguém por trás vai e acontece. Eu creio que o José Calhengue já muitas vezes escreveu isso sobre o facto de você receber um press release de uma instituição pública até angolana, mas o press release vem, por exemplo, de Portugal, e você olha para alguém e está a falar, olha, você passa isso e faz aquilo. E são esses, e a nível da própria comunicação social, se diz, por exemplo, que um estrangeiro não pode exercer, não pode ser um PCA de uma empresa, de uma televisão, de uma ou, por exemplo, ser um diretor de informação, mas acontece, está aos olhos de todas as instituições, aí as pessoas estão, mas depois parece um tabu e quando alguém fala parece que abriu uma caixa de Pandora, parece que cai o carmo e a Trindade, porque ninguém quer chocar os poderes, porque são essas pessoas que acabam por fazer mesmo isso. E aí está errado, porque não pode, e o Luís Paulo Monteiro, na sua área, na advocacia, fala muito bem, faz muito bem em dizer isto. Disse ao Jornal da Angola antes de chegar a Portugal e que vai falar com o seu homólogo, já deve ter falado. Na segunda-feira vamos ver como é que ficou isso, mas é preciso denunciar, é preciso debater, é preciso abordar, porque é que só acontece em Angola? Aqui em Portugal, eles têm a lei, eles não permitem. Não vale a pena nos enganarmos e perguntar às pessoas que andam aqui, viajam e conhecem. Não acontece isso em Portugal, não acontece isso no Brasil, não acontece isso no Reino Unido, eles não permitem. Só nós é que permitimos tudo, nós é que deixamos tudo e depois fica tipo uma espécie de um país do que é safado. Quer dizer, cada um chega e se safa. E é assim, sempre. Pois é, tem então esta revelação quanto ao encontro, quanto ao Congresso, tudo dito, pois não? Tudo dito. Ele, na segunda-feira, vai fazer aqui o balanço para a Vivência Express News e vamos ter tudo para ver se ele entra, mas o tempo que estiver cá, faz uma gravação para o Mundo em Duas Sintonias para fazer o balanço, então, deste Congresso. Nós não estamos lá, o Congresso, creio que é em Viseu, ele está a acompanhar aquilo e vai também nos dizer qual foi o feedback do seu homólogo em relação a esta e outras questões que terão colocado. Ele fala também aqui de tentar fazer acordos para formação entre os advogados angolanos e portugueses. Angola e Portugal, além desta relação política e diplomática, há uma grande cooperação entre as várias ordens, é uma cooperação académica, cultural, e então é importante aqui avançar. Ok, pois é, trocar experiências sim, mas é preciso respeitar as leis de cada país. Grande maca, relativamente àqueles refugiados que estão no Aquários, a França resolveu, portanto, acolher alguns que estejam dentro dos princípios de asilo. A Espanha, no Porto de Valência, vai acolher esses refugiados, que depois foram repartidos por 2 navios italianos que estão a escoltar. O Aquário chega amanhã, sábado. E Macron, portanto, foi criticado pelo ministro italiano. Agora é que são elas, né? Vai-se lá ver como é que vai terminar essa história do acolhimento de refugiados, maioritariamente africanos, que atravessam o Mediterrâneo. E isto tem tudo por causa deste novo governo italiano e que tem o governo de Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro, mas que tem o líder da Liga, e novo ministro do interior italiano, Matteo Salvini, que é o homem que prometeu expulsar 500 mil de imigrantes e foi visitar um centro de acolhimento. E ele diz, aqui não há nem trabalho, nem casa para os italianos, agora imaginem para meia África. Então Sicília não pode ser o campo de refugiados da Europa. Ele disse isso, então, e começa essa crise diplomática, que depois houve essa resposta toda de França e Itália, Paris e Roma, tiveram, e essa crise diplomática sobre os imigrantes do Aquário agravou-se com o cancelamento mesmo de uma reunião que iria haver entre os ministros das Finanças dos 2 países. Mas hoje há um encontro marcado em Paris entre Emmanuel Macron e Giuseppe Conte. Eles estiveram no Canadá, na Cimeira do G7. É um encontro que é marcado hoje e que o tema será esse. Eles vão abordar essa situação. Porque o que a Itália reclama, João Pito, é muito simples. Eles dizem, o que é que nós é que temos que acolher ou receber estes imigrantes todos? Nós é que recolhemos, eles vêm quando devia ser repartido, porque a União Europeia disse que devia ser repartido pelos vários países. Nós é que estamos a ter o ônus disso, estamos a gastar isso, e depois as cotas que recebemos da União Europeia não compensam para aquilo que estamos a receber. E depois há uma coisa que ele não diz publicamente, mas diz assim aos franceses, desculpa lá, nós tínhamos um tipo que fazia o tampão, que não permitia que esses refugiados chegassem aqui, que era o senhor Gaddafi, na Líbia. E quem deu cabo, quem armou tudo, foi
foi Sarkozy, né? Foi ali de França, que ele tinha negócio com o homem ajudou na sua campanha e ele depois para coisa esteve por trás daquela coisa. Então, vocês tiraram o Gaddafi, agora os refugiados vêm para aqui, eu que recebo, vocês beneficiaram? Não, têm que devolver o mal pelas aldeias, assim podemos dizer, vocês têm que receber também, epá, e esse governo são extrema-direita, são profundamente nacionalistas e têm esta postura em relação a um dos temas que eles colocaram durante a campanha e que agora estão a dizer, mandaram voltar e vai-se abrir aqui agora uma crise. Depois também há um encontro que eles já têm com o primeiro-ministro da Áustria e que vai fazer também parte o representante do partido da Angela Merkel, porque a Angela Merkel internamente na Alemanha tem este problema. O partido que faz coligação com ela, o governo ela tem uma grande fragilidade interna porque têm um pensamento, uma posição muito nacionalista e uma versão são contra essa questão dos imigrantes. Então é um grande dilema, é um grande problema que eles vão ter para discutir. Hoje João Pinto mesmo também, nesta quarta-feira, por exemplo, em Viena da Áustria, houve um relatório do Estudo Global do Tráfico de Imigrantes que foi apresentado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime, que diz que pelo menos 2,5 milhões de pessoas recorreram em 2016 a traficantes para entrarem de forma irregular noutro país e que isso se traduziu em lucros de 7 mil milhões de dólares para os criminosos. Quer dizer, é algo que compensa. E o ano passado, por exemplo, registraram 6.200 migrantes mortos durante a viagem para o outro país, sendo que destes 58% morreram em afogamento. Então este é um tipo também um negócio, porque é um crime, porque os criminosos, por exemplo, na América do Norte, desses 7 mil milhões, eles lucram cerca de 4 milhões, e o resto depois são esses que saem para entrar para o Mediterrâneo. Essas pessoas porque há redes, é tudo. O negócio é uma coisa muito, muito complicada que envolve muita coisa, envolve violação, roubo, sequestro, extorsões, pessoas que são escravizadas laboral e até sexualmente. É um grande dilema, é um grande desafio, que é mais um dos grandes desafios que a Europa tem de enfrentar. É verdade. Isso depois vamos especificar noutros encontros. Aqui só uma pequena nota para o nosso Calienga. O José Calienga foi ontem, quinta-feira, 14 de junho, Diário de Notícias, e este é muito bom porque o José Calienga assinou um artigo intitulado Duas Línguas para um Problema, em que ele fala da estabilidade da República do Congo e o papel de Angola, faz um trato desta visita do presidente João Lourenço à França e também à Bélgica e o papel que podem ter aqui no futuro daquilo que é o Congo e as eleições em dezembro. Um artigo muito bem elaborado, bem estruturado e também com uma linha de pensamento muito objetiva, direta. E foi muito bom ter comprado o jornal e ter encontrado este artigo, esta visão que o José Calienga, que tem uma pena afiada, tem boa escrita, faz. Isto é bom aqui para Portugal porque conseguem, de certa forma, perceber por alguém que é do terreno, alguém que o conhece, a todo o jornal do país e que faz esta abordagem com conhecimento de causa, com experiência de alguém que aí está. Então, está muito bem, um grande abraço, se eles estiveram a ouvir alguém, ao José Calienga, por este artigo, Duas Línguas para um Problema, esta abordagem, o papel de países como Angola, como Ruanda, França e também os Estados Unidos e a própria Bélgica no conflito e o papel de Jean-Pierre Bemba também poderá ter, e depois associa isso também Portugal, que pode espreitar também aí. Um grande abraço então, muito bom dia, bom final de semana, até segunda. Até segunda, um grande abraço, João Pinto, tudo bom para ti, para os ouvintes e também para toda a equipa da MFM. Um grande abraço, Cátia Cristina Proença, Jana Janaína, Elígia Rivas, Carmen e Ana, que nos estão a ouvir, só para as senhoras hoje. Um grande abraço para vocês, estamos juntos, é segunda-feira.